Matheus Oliveira, quem tá com as notícias do Atlético no programa de hoje. Conta pra gente, Matheus, qual o seu destaque inicial, meu velho? Pois é, Rafa, um abraço pra você, pro ouvinte ligado aqui na FM O Tempo, dia de trabalho na Cidade do Galo. Não tem essa de folga pros jogadores nesse feriado, não. A gente tá aqui, eles estão também no batente. Às 10 da manhã, atividade comandada pelo técnico Gabriel Milito, aí pensando no compromisso de fim de semana diante do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético também tá com os olhos voltados para a Copa Libertadores, né? Para, quem sabe, beliscar esse primeiro lugar que vai ser difícil. Primeiro lugar geral, primeiro lugar do grupo já está garantido. E ontem o secador deu certo, porque o São Paulo venceu o Tajeres por 2-0 no Morumbis e o Atlético torcia contra o Tajeres, que podia beliscar esse primeiro lugar geral. E hoje tem que continuar com o secador ligado contra o Palmeiras e contra o River Plate. Palmeiras, às 7 da noite, recebe o San Lorenzo no Allianz Parque e o River recebe o Deportivo Táchira em Buenos Aires. Táchira que já está eliminado, né, dessa fase de grupos da Copa Libertadores, então dificilmente o River Plate vai tropeçar, até mesmo a gente levando em consideração a diferença técnica entre as duas equipes. Por enquanto, já classificados como segundos colocados e que podem pintar aí no caminho do Galo nas oitavas de final. Porque nas oitavas, o sorteio vai ser na próxima segunda-feira, os primeiros enfrentam os segundos. Haverá um sorteio, pote 1 com primeiros colocados, pote 2 com os segundos colocados. Por enquanto, já classificados em segundo, Colo-Colo, Tajeres, Botafogo, Flamengo e Peñarol. E ainda pode pintar Nacional do Uruguai ou River Plate. E o grupo do Palmeiras também está indefinido. Tem San Lorenzo, o Del Valle e o Liverpool do Uruguai. Adversários que podem pintar aí na próxima fase pro Galo nessa Libertadores, Rafa. Pois é, lembrando que o Grêmio também tem seus jogos atrasados na Libertadores. O Grêmio, ele pode até ser o líder do grupo dele na Libertadores, que é o grupo C. O Grêmio está em terceiro lugar. Ele ainda enfrenta, né, o Atipato e Estudiantes. Aliás, Estudiantes, hein? Tomar uma tamancada do poderoso Atipato e dentro do Jorge Luiz Hirsch. É difícil, hein, Pintiarata? Complicado. Mas a gente ainda tem esse grupo C com alguns jogos pro Grêmio pagar, pro Grêmio jogar, para sabermos se o Imortal Tricolor, passando de fase, se ele passa em primeiro ou em segundo. O The Strongest, que é líder, 10 pontos, já jogou as 6 partidas. Não tem mais jogo pendente, né? Foi ontem o Grêmio The Strongest. 4-0 pro Tricolor. Só recapitulando então, Matheus, antes de chamar o Breno Galante, Colo-Colo, Tajeres, Botafogo, Flamengo e Peñarol já são segundos colocados. Exato. Classificados. Correto. Breno Galante, boa tarde pra você, meu velho. Dentre estes 5 times que o Matheus Oliveira falou, tem algum clube que você acha mais difícil? Tem algum adversário que você acha que seria uma boa pro Atlético? Alguma preferência? Ou se quiser ser campeão, não tem dessa, não pode ficar escolhendo oponente adversário. Conta pra gente, Breno. Um abraço. Boa tarde. Um abraço, Rafa, boa tarde a você, Matheus, Lélio, a turma de casa. Eu vou seguir a linha que o Lélio e o Gustavo gostam de falar sempre, né? Para você ser campeão, você não tem que escolher adversário. Mas eu vou ser bem sincero, olhando o meu lado, vendo essa lista aqui, eu gostaria que o Atlético pegasse o Peñarol, porque eu gostaria muito de voltar a Montevidéu. Gostei muito da minha ida lá esse ano, mas aí eu ia voltar devidamente agasalhado, sabe, Rafa? Porque eu passei muito frio lá, né? E não pude conhecer a cidade como eu gostaria. Então, olhando o meu lado aí no aspecto de turismo, eu gostaria que fosse o Peñarol. Eu não gostaria que fosse o Flamengo, sendo bem sincero. Acho que seria um encontro de 2 grandes no momento como as oitavas. Eu acho que poderia ser mais pra frente um confronto como esse. Então, são esses detalhes aí. Torço pelo Peñarol. E torço para que não seja o Flamengo, até pelo histórico, claro, vai ser arbitragem internacional, não vai ter nenhum tipo de coisa, mas não sei, eu preferia pegar um Flamengo mais para frente. Agora, o Atlético, para mim, está preparado para pegar qualquer adversário. Ainda acho que precisa, até lá, vai demorar ainda para chegar às oitavas. Vamos ter o Bernard aí para poder entrar e acertar esse time, o Alonso ali atrás. O Atlético vai ganhar em muita qualidade.
Então eu acho que o Atlético tem plenas condições de, inclusive, o torcedor sonhar alto nessa Libertadores. Vamos aguardar aí, né? É muito tempo, né, Rafa, que tem aí para poder ter as oitavas. Muita coisa pode acontecer, pode sair jogador, pode chegar jogador, para a gente criar uma ideia do que vai acontecer. Mas dentro da realidade do Atlético, eu acho que o Atlético está aí entre os favoritos para essa Libertadores, né? Ô, Matheus, o Breno falou sobre essas datas, né? O tempo de preparação. Você lembra aí as datas pré-definidas pela As dona Conmebol? oitavas, elas vão ser disputadas nas semanas de 14 e 21 de agosto. Portanto, tem muito tempo pela frente, né? Tem 3 meses e lá vai burdoada. Lélio, Gustavo, a gente já falou um pouquinho sobre essa questão de adversário. Eu sei da sua opinião, que não tem dessa, né, Lélio? Tem que enfrentar quem aparecer no caminho aí. Agora, o Peñarol seria um adversário que o Galo já conhece. Dentre as possibilidades, é um time que jogou 2 vezes com o Atlético, uma vitória e uma derrota. Talvez por conhecer o adversário um pouquinho mais, poderia ter essa vantagem. Talvez, não sei. O que você acha? Eu acho que o Atlético teve muita dificuldade contra o Peñarol. Por mais que ele tenha aberto aqui 3-0 na arena, depois o Peñarol engrossou o caldo aqui. E quase que entorna, né? Então, não sei. Você observando bem, hoje a probabilidade muito grande de você enfrentar até um brasileiro, sei lá, né? Você chegou a fazer essas contas aí, Matheus? Por enquanto tem Flamengo e Botafogo, né? E pode pintar o Grêmio também. Pois é. Então, são 3 de 8 possíveis. Exatamente. Então, é uma probabilidade grande, quase 50% aí de chance de você enfrentar um time brasileiro. Então, eu acho que quem está na Libertadores e classificado é complicado. Eu me lembro bem do Tite. Olha, não queremos enfrentar o Atlético agora e tal. Aí pegou o Guarani do Paraguai. Aí tinha um rapaz com o nome do banco. Aí o banco abriu o cofre e eliminou o Corinthians. Não fique com os olhos marejados. Você lembra do Santander? Foi, ainda teve um dirigente do Corinthians que falou Toca e disse que o Guarani era o melhor adversário. Exatamente. Quem que foi? Foi, O Duílio? Foi o Duílio? Não era o Duílio, não. Era o outro. Era o outro. Era alguém ali da gestão. Eu não vou lembrar o nome dele. Do Andrés, né? Velho. Não agradeça não, viu? Às vezes não é bênção, não. Não. É maldição. Atlético e Tijuana, o Cuca falou, eu não queria enfrentar o Palmeiras, veio o Tijuana. E quase mesmo? que... Né? Tinha essa possibilidade, o né? Tijuana elimina o Palmeiras nas oitavas de final. Então, isso aí, cara, se você tiver bem, você vai passar. Se você tiver numa terça, quarta ou quinta, né, muito ruim, você pode ser eliminado até no primeiro jogo, sendo em casa, sendo fora. O Atlético vai jogar em casa, obviamente, o segundo jogo, né? Exatamente. Volto contigo, Matheus, pra gente continuar falando do Atlético neste primeiro bloco aqui. Vamos falar agora do Bernard, porque tá muito perto a chegada do Bernard, né? Ele tem um desembarque previsto para amanhã, 13h30 da tarde, aproximadamente, lá no aeroporto de Confins, vindo da Grécia, estava defendendo o Panathinaikos, a expectativa de que torcedores busquem o jogador no aeroporto, façam aquela recepção, afinal o Bernard é considerado um ídolo da torcida, campeão da Copa Libertadores de 2013. E aí, depois que chegar o Bernard, vai ficar 2 semanas de férias, se reapresenta na Cidade do Galo no meio de junho, para reestrear com a camisa do Galo apenas a partir de 10 de julho. Isso porque só em 10 de julho vai ser reaberta a janela de transferências. Hoje, Bernard publicou nas suas redes sociais uma carta de despedida ao Panathinaikos, que diz o seguinte: meu mais sincero agradecimento a todos. Seria muito errado da minha parte dizer nomes, pois foram tantas pessoas que me ajudaram desde o primeiro dia em que cheguei à Grécia. 2 anos intensos que me mostraram um país completamente apaixonado pelo futebol. Obrigado pelo carinho, pelo amor. Aos torcedores verdes, aos meus companheiros e a todos os funcionários do clube, agora estarei de longe, torcendo e mandando todas as energias positivas. Esse clube precisa e merece regressar às glórias do passado. Obrigado pela oportunidade de vestir essa camisa e ficar na história do clube. Ganhamos a taça e poderíamos ter ganhado muito mais. Um abraço sincero a cada um de vocês, com carinho, Bernard. E o Panathinaikos também fez uma postagem
de despedida do jogador, falando: obrigado, Bernard, pelo seu compromisso e paixão inabaláveis. Seus esforços inspiram a todos nós. Uma vez verde, sempre verde. Palavras do Panathinaikos para o Bernard, Rafa. Pois é, o Panathinaikos, time tradicionalíssimo da Grécia, né? Não é o maior campeão nacional, é o Olympiacos. O Olympiacos, inclusive, ganhou a Conference, né? Ontem. Mas o Panathinaikos é um clube, né? Não só um time de futebol, mas um clube gigantesco. Time de basquete campeão da Euroliga. Tem time de vôlei. Time de vôlei. Então, assim, ele estava realmente numa grande instituição. A gente pode aqui, obviamente, questionar o nível do campeonato grego, que não é uma Premier League, uma La Liga, uma Bundesliga. Mas o Bernard, né, que eu pude ver no material até especial que a gente está preparando aqui para o Tempo Esportes, alguns jogos ele foi decisivo, apesar de não ter feito tantos gols assim, mas qualidade no passe, jogando numa função diferente, chegando, fazendo facão, abrindo bola para o companheiro fechar no segundo poste, marcar gol. Então o Bernard, depois de quantos anos na Europa? Agora 11, né? Praticamente 11, porque ele vai no dia 8 de agosto de 13, a despedida dele do Galo. Então, depois de 11 anos, o Bernard voltando ao Atlético. O que você espera aí do Bernard nessa volta ao Galo, Lélio? Olha, o Atlético vai receber um jogador muito diferente daquele que partiu daqui em 2013, né? O Bernard, ele era um jogador rápido que atuava pelo lado esquerdo do campo. Ali ele se encontrou sob o comando do técnico Cuca. Então, agora, ele, com o passar dos anos aí, ele foi aprimorando essa questão tática, né? Se eu não estiver enganado, inclusive no Everton, ele foi treinado pelo Ancelotti. Se eu não estiver enganado. Porque é mais ou menos ali a época que o Ancelotti passou pelo clube inglês. E ele já no Everton já dava indícios que ele não seria apenas um jogador que atuaria pelo lado esquerdo. Ele tinha uma liberdade de movimentação dentro de campo, até se encontrar. Eu falar aqui que eu tô vendo o jogo do Panathinaikos... Que isso, Léo? Você sabe, você pode colocar o nariz do Pinóquio que não vai ser Passa o Gregão lá no Bonfim, não? Não. Sai fora. Aí não, né? Mas... Esse programa vai de mal a pior, viu? Vai. Mas pelas informações que a gente tem, é que o Bernard hoje ele é um armador, né? Ele é o jogador que faz realmente o elo ali da parte defensiva com o ataque. Ele seria, aqui no Brasil, o número 1. Como é que é na Argentina? Engante. Então, ele tá jogando assim. Mas a qualidade dele é indiscutível e o Atlético vai ganhar ali um monte de opções, o Milito, para formar o time do jeito que ele quiser. Ele pode colocar o Bernard jogando como jogou o Scarpa na última terça-feira, que não vai ser nenhuma surpresa. O Bernard pode ser o Zaratio, o Bernard pode atuar com o Zaratio, mas nesse primeiro momento eu vejo que o Bernard, ele acho que vai começar na reserva, não sei. Estava até procurando aqui, mas as datas que a CBF divulgou foi até o dia 7 de julho. Correto. Né? Galo e Botafogo. Então a gente vai saber quando que o Bernard... Porque ele só pode estrear depois do dia 10, Isso, né, Matheus? Corretamente. Ele treinou, sim, com o Ancelotti. O Ancelotti passou no Everton de 2018 a 21. E o Bernard de 19 a 21. O Everton também, que zica, hein? Não, nem o Ancelotti dá jeito, hein? Nem o Ancelotti dá jeito mais. Tá doido. Ô, Breno Galante, o Gregão passa aí na sua televisão? Ai. Tô fora dessa aí, mas eu gostei, foi da cara do Lélio. Eu tô assistindo aqui no YouTube, rapaz. O Lélio assustou, falou, epa, tô fora, gostei, hein? É isso aí, Lélio. Não deixa o pessoal ir pra cima de você, não. Olha só, eu tô com uma expectativa muito grande em relação ao Bernard, não só por tudo que o Lélio falou aí, né, do aspecto tático, mas da experiência que o Bernard está trazendo para esse time do Atlético, mas principalmente da identificação que ele tem com o clube. Até a movimentação que a torcida está fazendo para poder ir no aeroporto buscá-lo amanhã, mostra que é mais um ídolo que está chegando ao Atlético. Eu coloco o Bernard hoje como um ídolo do Atlético,
por tudo que ele passou, é daquela geração campeã da Libertadores, quer dizer, ele está marcado no coração do torcedor do Atlético. E eu acho importante você ter mais um jogador que tem o carisma, como tem o Hulk, como tem hoje o Arana no grupo do Atlético, para poder dividir isso também, né? Então eu acho que isso vai ser importante para esse grupo. Eu até fiz um esboço aqui de como eu colocaria o meu Atlético com o Bernard. Manda. E já até coloquei o Alonso, se vocês me permitirem. Já coloquei o Alonso aqui também. Por isso que eu acho que o Atlético, lá em agosto, quando voltar a Libertadores, vai estar com um time bem forte. O meu time, Rafa, seria Everson, Saravia, Alonso, Fux e Arana. Batalha, Zaratio, Scarpa, Bernard, Paulinho e Hulk. Tá fraco não, hein, Rafa? É. E aí, Lélio, Bernard, titular, Então, briga por posição. O Alan Franco pulou fora, saiu do seu time aí, né, o Breno? Saiu do meu time porque o banco tem que ter qualidade, Lélio. Então olha no banco, Otávio, Alan Franco, Igor Gomes, começamos a ver qualidade no banco do Galo. Gostou? Pode ser uma alternativa, vai ter que recuar um pouco mais o Zaratio, né? Porque aí o Bernard já não tem essa capacidade de fazer um segundo homem do meio de campo, como o Zaratio já até fez, né? Eventualmente. Então, vamos aguardar. Tem muito tempo ainda. Essa história do Batalha como zagueiro, vocês não estão gostando mesmo, não? Não, eu não. Não. Principalmente agora, sem o Otávio, né? Porque não tem outro jogador com a característica dele para ser o primeiro volante. Mas porque o Breno tirou o Batalha da zaga e colocou no meio-campo, nessa formação dele. Mesmo com todos à disposição, Batalha no meio. Para vocês? No meio. É. Ô Matheus, ainda mais com a chegada do Júnior Alonso, que vai ser titular desse time. Ele foi contratado para ser... Quer dizer, vai ser contratado, né? Tô falando já no futuro, né? Porque ele vai vir pro Atlético, ele vai chegar para ser titular desse time. Eu não imagino que depois que o Milito pede um zagueiro, chegue um zagueiro, que ele ainda mantenha o Batalha, né? Mas eu imagino, por exemplo, Batalha e Júnior Alonso. Não? Batalha e Júnior Alonso. Eu acho difícil. Cara, eu acho que vai voltar. Mas vindo do Milito, a gente vejo- não pode falar nada, né? Eu vejo hoje o Bruno Fux como titular também do Atlético. O Breno tem razão disso aí. Ele, a sensação... e o Júnior, ele pela direita e o Júnior Alonso pela esquerda. Canhoto. A sensação que eu tenho é de que o Milito não gosta de zagueiro sem velocidade. E os do Atlético não tem tanta assim, né? Até por isso chega o Júnior Alonso, que tem um pouco mais do que os que isso estão é. lá. Por isso que eu fico meio assim, pensando que o Batalha vai continuar na zaga. Ou o Rômulo, né? Porque tem o Rômulo também. Sim, tá, o moleque Então tá pode ganhando ser uma espaço opção. aí, né? Só Ô, sobre... gente, mas o Júnior Alonso não é veloz não, hein? Mas eu acho ele mais do que os que estão aí, você não acha, não? Tem mais recuperação, sim. eu acho que tem também, viu, Breno? Até... Cara, bom, em relação ao Bruno Fux e ao Rômulo, eu não acho, não. Ao Eu Rômulo acho também que o Fux faço uma é mais exceção. rápido. O Rômulo, de fato, é um jogador mais veloz. por ser jovem também, né? Tem mais vigor físico ali, tá Não, mas- nos cascos. Mas... Só um detalhe, a gente tá lembrando agora do Júnior Alonso naquela barca de 2022 que virou o Atlético, né? Realmente ele não foi bem, não. Mas foi quem bem. foi, né, Léo? Ninguém, mas em 2021 eu acho que o Atlético tinha uma zaga muito rápida com o rapaz que foi pro México, era o Natan Silva, Natan né? Silva e Júnior Alonso. E o Júnior Alonso. Você via que os caras tinham uma ótima sabe por que eu falei recuperação. isso, Lélio? Ah, É porque eu tenho na minha lembrança um jogo de 2022, eu não sei se vocês vão lembrar. Eu não lembro qual foi o jogo, mas que um adversário pegou a bola na intermediária, deu um tapa, e o Júnior Alonso foi, e não conseguiu chegar no cara. E o cara acabou fazendo gol, não me recordo qual foi esse jogo, e eu fiquei com isso na cabeça. Porque independente do time não estar bem, ali foi um mano a mano com o Júnior Alonso, né? É uma questão física. Pode ser que também ali a preparação física naquela época não era adequada. Não sei. Nós vamos ver no dia a dia agora. Agora, o Milito é um cara que cobra muita intensidade, né? O Júnior Alonso está chegando ao Atlético já aí, depois de 2 anos, ele está com 2 anos mais velho, está com 2 anos mais experiente, aí também cabe ao Milito entender se ele vai fazer um esquema para resguardar mais os zagueiros, para não ficar tanto no mano a mano, como a gente viu em 2022, nesse caso que eu disse aí. Então, realmente, eu estou com o Lélio, acho que é muito cedo, né, para a gente poder tirar qualquer tipo de conclusão, mas a experiência dele e a questão dele ser o xerifão que o Atlético precisa, eu acho que isso é meio indiscutível, né, gente? agora, só uma dúvida aqui. Vou pegar vocês aqui
acho que desprevenidos. Ele foi convocado para a seleção do Paraguai. Júnior Alonso, vamos ver aqui agora. Pois é, porque tem essa Copa América aí, de repente ele pode até estar convocado, né? Porque senão já teriam até anunciado, igual o Breno tá cravando aí, né? Que ele vai chegar. A última dança foi no final de semana, não foi assim que ele falou pelo Twitter? Foi. Ou Instagram, não foi sei. o último jogo dele no Krasnodar. Vamos ver aqui. Então vamos aguardar. Convocatória, seleção paraguaia. Papapá. Tem as de base aqui, Acho que não saiu ainda não, viu, Rafa? sub-17. Acho que não. Ainda tá... Procurei aqui, não achei. Então eles não devem ter divulgado ainda, assim, né? Como a chilena também não divulgou, e o Vargas pode ser um convocado. O Vargas vai, não. Quando ele não estava jogando, o técnico chamou. Pois é. Agora que ele fez gols aí e tal, é que ele vai mesmo. E até entrando nesse assunto, Rafa, o Atlético ganhando mais um desfalque, né, para esse junho e para esse julho, porque o Alan Franco foi convocado para a seleção equatoriana para a Copa América, que vai ser disputada de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos. O Atlético já não vai contar com Guilherme Arana, chamado para a seleção brasileira. Provavelmente, tudo indica que o Vargas também. Bom, com a saída do Arana, já é uma tendência a mudança de posicionamento do Scarpa, né? Então já é uma mudança no meio-campo. E agora mais uma, porque o Alan Franco é titular absoluto com o Milito. É verdade. Vai impactar bastante no jeito do time atuar. E aí você já perdeu também o Otávio por lesão. Mas e o Rubens? Não existia a expectativa dele voltar aí? Não? Não, a lesão do Rubens é mais grave. Vai demorar um pouquinho. Bom, só voltando... Tinha o Paulo Vitor também, que é volante da base, também segue no departamento médico. Só voltando à questão da convocação do Paraguai, o Daniel Garneiro ainda não publicou a lista de convocados, tá? E tem outras seleções também, o Gustavo Alfaro não publicou na Costa Rica, ainda tem um tempo hábil para que sejam publicadas. Fala, Breno! Não, é porque o Paulo Vitor deve ser o primeiro a voltar, né? E aí eu acho que vai encaixar um pouco aí nessa questão, pode ser até da ida do Alan Franco, né? Porque o Paulo Vitor já está ali naquela fase de preparação, né? No campo, ainda não está na fase de transição não, mas ele já está treinando no campo, pode ser. Agora resta saber se o Milito vai dar a oportunidade para o garoto, se ele vai pensar em talvez uma improvisação. Eu me lembro aqui, eu estive ano passado, eu não lembro qual cidade que eu tive, com o Cudê como treinador. Eu conversei com uma pessoa da comissão técnica do Atlético que me falou, olha, o Paulo Vitor treina muito bem, chama muita atenção do Cudê pelo porte físico dele, o Cudê está observando de perto e esse jogador vai ter oportunidades. Acabou que eu acho que ele entrou uma vez só com o Cudê saiu do Atlético. O Filipão assumiu, não deu tantas oportunidades, né? E o Milito colocou ele para jogar alguns poucos minutos. Mas dentro do Atlético, ele é visto como um jogador promissor, que pode chegar, assim, a resolver até um problema ali para o meio de campo, se ele tiver a oportunidade, se tiver uma paciência com ele, como está sendo com o Alisson, ele pode se transformar numa realidade. Então, ele está próximo de voltar, e eu acho que até essa a dúvida do Atlético em ir atrás de um volante ou não. É a avaliação do Milito em cima do que o Paulo Vitor pode dar ao Atlético. Então, uma volta dele por agora, vamos colocar aí talvez no máximo mais 2 semanas, dê tempo até do Milito resolver, já que a janela só abre no dia 10 de julho, optar ou por colocar o garoto, dar uma oportunidade, ou até buscar alguém no mercado. Show de bola. Só mandar um salve aqui pro Vinícius. Vinícius Torres tá ouvindo a gente no Douro, em Portugal. Mandou uma foto aqui de um camarão ao alho e óleo. Tá convidando a gente pra ir a Portugal, viu, Lélio e demais integrantes do programa. Só não precisava mandar essa foto agora, no horário do Tempo Esportes. Quer dizer, eu tô vendo agora, ele mandou até mais cedo aqui no Barba. Obrigado, meu querido. Mas não manda foto de comida pra gente, não, que é golpe baixo. Um abraço a todos que nos ouvem lá em Portugal. Aí ele tá harmonizando com vinho. Com certeza. Feriado lá também, que lá também se comemora o Corpus Christi. E tá lá, Galo Douro, a galera da Galo Douro. Boa. Carne branca, vinho branco? Pode ser também. Um camarãozinho, camarão combina com tudo, né, bicho? Quem não gosta de camarão coisa, né? é louco. Doido. Louco. Cedo pra falar em comida. Né? Falando nisso, Matheus, hoje a torcida do Galo também comemora um dia importante, né?
comemora o dia de São Vitor, né? 30 de maio, depois de 2013, 30 de maio nunca foi um dia qualquer para o atleticano. Afinal, foi nessa data que o Vitor fez aquela histórica defesa diante do Tijuana, a defesa mais importante da história do Atlético. Tava 1-1, primeiro jogo foi 2-2, o Atlético precisava empatar por 1-1, 0-0, porque tinha aquele critério de gol fora de casa, tava passando. Aos 46, pênalti para o Tijuana, Riascos bate e o Vitor faz aquela histórica defesa. Portanto, o Atlético hoje comemorando esse dia do Milagre do Horto, dia de São Vitor. Vitor que depois de se aposentar dentro das quatro linhas, tornou-se dirigente, primeiro gerente de futebol do Atlético, hoje diretor de futebol do Atlético. Isso, ele acabou chegando esse... Ó, o Rodrigão me ligando uma hora dessa. Ei, Rodrigão. Coisa. Ele não sabe que a gente tá no ar, né? Não, tá de folga e tá ligando pros outros. Bom, e o Vitor campeoníssimo dentro e fora de campo, né? Conquistou a Libertadores como jogador, Copa do Brasil de 2014, Recopa Sul-Americana, 5 campeonatos mineiros como jogador, como dirigente. 3 mineiros, Brasileiro de 2021, Copa do Brasil 21 e a Recopa do Brasil de 22, um dia de festa para a torcida do Galo. É, um dia de festa e de problemas cardíacos também, para quem estava no Independência, é o caso deste que vos fala. Mas foi histórico, né? Foi histórico, grandes narrações, inclusive, de colegas nossos. Um que já esteve aqui na FM o tempo, inclusive, Oswaldo Reis Piquetito. Eu sempre falo isso, pra mim, a melhor narração da defesa do pênalti que o Vitor pega contra o Tijuana. E o Atlético postou isso também nas redes sociais. Os caras fizeram até um death metal aí com a narração do Piquetito. Você viu aquilo, velho? Bom demais. O cara tocando guitarra, outra bateria, partiu o Riacho, Eu mandei isso pra ele, inclusive. Bom demais. De importantíssimo ali pro Atlético. Aliás, aquela campanha, né, foi um misto de competência com sorte. E eu sempre digo que as duas andam juntas, viu, Lélio? Porque teve cada coisa naquela Libertadores de 13 ali que, meu amigo, eu vou te falar. Mas agora você vai pegar aquele jogo no Morumbi das oitavas de final contra o São Paulo. A expulsão do Lúcio foi determinante, que o Atlético vivia uma noite ruim naquele primeiro tempo. E depois veio a virada, lá mesmo, né? Tava 1-0 pro São Paulo, acho que não tava? Isso mesmo. E aí o Galo fez 2-1, mas tava vivendo ali uma noite muito ruim e aquela expulsão acabou modificando o panorama do jogo. E aqui no Independência... foi talvez a maior exibição do Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Atlético nesta passagem dele, porque ele jogou demais. Eu fiquei em dúvida se foi nesse contra o São Paulo ou se foi naquele jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro de 3-2? Eu vou te falar, o Ronaldinho, esses jogos aí, aliás, a passagem dele pelo Atlético até o jogo com o Raja, ela foi assim impecável, que ele jogou demais. Esse contra o Fluminense é bom, né? Jailson Macedo Freitas, trabalhei com ele era comentarista de arbitragem na TV Bahia. Ele anulou o gol de falta. Ele marcou uma falta na barreira que até hoje ele não soube explicar. Um abraço, querido. Matheus, estamos fechando esse primeiro tempo do Galo. Tem mais algum detalhe por aí? Para falar que a CBF divulgou ontem, né? Detalhou, na verdade, as rodadas 10 a 15 do Campeonato Brasileiro. O Atlético, portanto, na 10ª rodada pega o Vitória no dia 20 deste mês, em Salvador. 11ª rodada, Galo e Fortaleza, dia 23, um domingo, na Arena MRV. Depois, 12ª rodada, Inter e Atlético, numa quarta-feira, dia 26, local a definir, porque o Inter está sem o Beira-Rio, né? Devido às tempestades lá no Rio Grande do Sul. 13ª rodada, Atlético e Atlético Goianiense. Um domingo, dia 30 deste mês, na Arena MRV, 11 da manhã. Jogo que a família gosta de ir, né? 14ª rodada, Atlético e Flamengo, aí ao clássico. Numa quarta-feira, às 9h30, na Arena MRV, dia 3 de julho. E a 15ª rodada, Botafogo e Atlético, domingo, dia 7, 4 da tarde, lá no Newton Santos. Tá aí, Breno Galante. Bom pra você já ir se programando, você que viaja pra cobrir o Atlético e desbravar o Brasilzão, Breno.
Pois é, Rafa, aí a gente já tem mais 2 viagens aí para programar, né? Essa para Salvador e a para o Rio de Janeiro. Agora fica na dúvida essa do Inter, né? Para a gente poder ver onde o Inter vai jogar, né? Mas que bom que a CBF está começando a tomar essas atitudes. A gente cobra tanto isso. A gente que viaja tem uma dificuldade tão grande de se programar. Tudo é muito em cima da hora e sem contar as mudanças que a CBF faz, né? Essa do Bragantino, então, né? Você muda o jogo era quarta-feira, 5 horas da tarde, aí muda para terça, aí você já tinha comprado o voo, aí você tem que brigar na companhia para tentar mudar o voo, aí o jogo era 5 horas da tarde, agora vai para 9h30 da noite, e só pro pessoal de casa entender, né? É 9h30 da noite em Bragança Paulista. A gente fica hospedado normalmente em São Paulo, porque é melhor a situação hoteleira. Aí você pega 3 horas de viagem de carro para Bragança. 3 horas para voltar. O jogo acaba que horas? 9h30, acaba 11h30. Você sai do estádio por volta de quase 1h da manhã. Vai pegar 3 horas de estrada e o seu voo é no dia seguinte pela manhã para Belo Horizonte. Quer dizer, você não dorme, né? Então, assim, tem que ficar muito ligado na CBF e a qualquer momento ela faz essas surpresinhas. Ainda torço para que tenha uma organização na CBF que ela respeite mais os profissionais que trabalhem acompanhando os clubes, porque seria tudo bem diferente, viu, Rafa? Mas vindo da CBF, eu acho que eu tô até falando bobagem, né? Eu acreditar que ela vai mudar. Um abraço pra vocês aí. Até amanhã. Tamo junto. Eu também não boto fé não, viu, Breno? Um abraço pra você, meu caro. Bom restinho de feriado. E amanhã tem mais aqui no Tempo Esportes.